Sabe quando a gente pensa naquelas lendas do mercado financeiro, a imagem que vem à cabeça é de gênios, né? Pessoas que parecem ter o toque de Midas, que simplesmente não erram uma aposta. E olha, não tem ninguém que represente melhor essa ideia de perfeição do que o Warren Buffett. O apelido dele já entrega tudo, né? O Oráculo de Omaha. É como se ele tivesse uma bola de cristal, uma clareza, assim, sobrenatural para prever o futuro dos mercados. Mas e se tudo isso for um mito? E se a carreira do maior investidor de todos os tempos for, na verdade, cheia, mas cheia mesmo, de erros colossais? Pois é, a verdade é que para entender de verdade o sucesso do Buffett, a gente precisa olhar para os fracassos dele primeiro. E, pode acreditar, os erros dele são tão espetaculares quanto os acertos. E a ironia toda já começa na origem do império dele. Imagina só, o próprio Buffett já admitiu que comprar a Berkshire Hathaway foi uma decisão estúpida. É isso mesmo. Ele comprou a empresa por pura pirraça, sabe? Ficou irritado com o gestor da época e, no fim, acabou com um negócio têxtil falido nas mãos que ele nem entendia direito. Foi um erro totalmente emocional que, por uma virada do destino, acabou se tornando a base de um dos maiores sucessos da história. Mas claro, nem todo erro acaba virando ouro, né? Pelo contrário. E o caso da Dexter Shoe é o exemplo perfeito disso. Em 93, a tese parecia ótima, a empresa era boa. O grande problema, não foi a análise do negócio, foi como ele pagou por ele. Vamos aos fatos. Em 1993, ele vai lá e compra essa fabricante de sapatos, a Dexter Shoe, por 433 milhões de dólares. Na época, parecia um preço justo. A empresa tinha um negócio sólido, tudo certo. Só que aqui vem o pulo do gato, o erro fatal. Em vez de pagar com dinheiro, o Buffett usou ações da própria empresa dele. Foram 25.203 ações da Berkshire Hathaway. E essa foi uma decisão que, nossa, ia assombrar ele para sempre. Por quê? Simples. A Dexter Shoes faliu. Foi completamente engolida pela concorrência. E aquelas 25 mil ações que ele usou para pagar? Bom, hoje elas valeriam mais de 19 bilhões de dólares. É um erro que, como ele mesmo diz, fica mais caro a cada santo dia que a Berkshire sobe de valor. Dá para imaginar? E olha, o caso do Buffett só mostra uma coisa. Errar feio não é uma exceção, não. Na verdade, parece que é quase um ritual de iniciação para quem faz parte da elite de Wall Street. Peguemos o Bill Ackman, por exemplo. O cara é famoso pelas apostas super agressivas que faz. Ele já chegou a perder $1 bilhão apostando contra a Herbalife, uma história que virou até documentário. Mas o erro mais recente dele foi com uma empresa que todo mundo conhece e adora. A história é inacreditável. Em questão de 3 meses, o Ackman foi do céu ao inferno. Ele comprou $1,1 bilhão em ações da Netflix. Super otimista. Aí veio um relatório de resultados ruim e ele entrou em pânico, vendeu tudo lá no fundo do poço e amargou um prejuízo de $400 milhões. E a pior parte, logo depois que ele vendeu, as ações começaram uma subida espetacular. O que poderia ter sido um lucro de quase $2 bilhões virou essa perda gigantesca, pura e simplesmente por vender na hora errada. Mas sabe, às vezes o maior erro não é nem o dinheiro que a gente perde, mas sim o que a gente deixa de ganhar. É o famoso custo de oportunidade. E pouca gente sentiu isso na pele de forma tão dolorosa contra o lendário investidor japonês Masayoshi Son. Se liga nessa história. Em 2017, o SoftBank dele investiu na Nvidia. 2 anos depois, em 2019, vendeu tudo e botou no bolso um lucro fantástico de $2,6 bilhões. Parece um negócio da China, né? Pois é, só que não. Depois que ele vendeu, as ações da Nvidia simplesmente explodiram. Mais de 2.500% de alta. Aquela posição que ele vendeu por 3,3 bilhões, hoje valeria, pasmem, uns $175 bilhões. É de doer. Ok, então peraí. Se todos esses gigantes cometem erros que custam bilhões, qual é o segredo deles, afinal? A grande lição aqui não é sobre como nunca errar. Isso é impossível. A lição é sobre como sobreviver aos erros. É sobre o que a gente pode chamar de a arte de falhar bem. Tem uma coisa na nossa cabeça, psicologicamente falando, que nos programa para odiar perdas. Estudos de um ganhador do Nobel, Daniel Kahneman, mostram que a dor de perder algo é quase 2 vezes mais forte do que a alegria de ganhar a mesma coisa. É por isso que a gente vê gente como o Ackman entrando em pânico e vendendo tudo na pior hora. A emoção simplesmente atropela a lógica. Então, qual é a chave? Os grandes investidores não são perfeitos, longe disso. O que eles fazem é garantir que os acertos sejam muito, mas muito maiores que os erros.
Eles montam portfólios diversificados para que um único erro, mesmo um erro de 19 bilhões de dólares, não acabe com o jogo. Eles sacaram que se desanimar não paga a conta. O que dá retorno é persistência, mas uma persistência inteligente. E agora vem o dado que, para mim, desmonta todo esse mito da perfeição. Sucesso no mercado de ações não é acertar 100% das vezes. Na verdade, não chega nem perto. Os melhores dos melhores, no longo prazo, acertam mais ou menos 60% das vezes. O jogo não é sobre ser infalível, é sobre gerenciar as probabilidades e ter certeza de que aqueles 40% de erros não vão levar a embrar tudo que foi ganho nos 60% de acertos. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. O objetivo, no fim das contas, não é evitar as falhas, mas sim ter a capacidade de aguentar o tranco quando elas vêm. O erro é garantido, ele faz parte do jogo, faz parte da construção de patrimônio, como a gente acabou de ver. Então a pergunta de verdade é, como cada um pode construir um plano que não só espera pelos erros, mas que é forte o suficiente para crescer apesar deles?